Dois atores da Era de Ouro. Lembrados como lendas imponentes, eram, na verdade, incrivelmente baixos. Na tela, pareciam maiores que a vida real. Mas, nos bastidores, caixas de maçã, trincheiras e truques de câmera inteligentes criavam a ilusão de altura. Caras durões ficavam em plataformas escondidas, enquanto protagonistas românticos pareciam mais altos que suas protagonistas em cenários cuidadosamente montados. Hollywood construiu um sistema inteiro em torno dessa ilusão. Diretores usavam ângulos baixos, figurinos criavam sapatos de salto alto e cenógrafos construíam pisos falsos. Até mesmo o elenco às vezes favorecia atrizes mais baixas para proteger a ilusão. Em uma era em que estrelas masculinas precisavam projetar dominância, a estatura podia ameaçar carreiras, então todos os departamentos se esforçavam para escondê-la. A verdadeira altura de muitos atores amados se tornou um dos segredos mais bem guardados de Hollywood, provando que algumas das maiores performances do cinema não estavam apenas na atuação, mas em convencer o público de que homens pequenos eram ícones imponentes. Alan Ladd, o astro original das bilheterias. O olhar penetrante e a intensidade contida de Alan Ladd o tornaram um dos valentões mais atraentes de Hollywood em filmes como This Gun for Hire e Shane. No entanto, o ator que projetava uma presença tão formidável tinha apenas 1,68 mi, no máximo, com alguns relatos sugerindo que ele poderia ter sido ainda mais baixo. A Paramount Studios desenvolveu um arsenal de técnicas para fazer Ladd parecer mais alto. A mais famosa foi sua parceria frequente com a atriz Veronica Lake, com apenas 1,38 mi. Mantice fazia Ladd parecer relativamente alto sem precisar de truques de câmera. A parceria deles em 7 filmes não se resumia apenas à química, mas também ao gerenciamento estratégico da altura. Para cenas com atores mais altos, métodos mais elaborados eram necessários. Em Shane, o filme, o diretor George Stevens cavou trincheiras para que colegas de elenco como Jack Palance e Van Heflin pudessem substituí-los ao compartilhar cenas com Ladd. Essas trincheiras de Ladd tornaram-se prática padrão em outras tomadas. Ladd ficava em plataformas escondidas ou caixas de maçã, apelidadas de caixas de Ladd. Os cinegrafistas desenvolveram técnicas especializadas de ângulos baixos que o faziam parecer mais imponente. Figurinistas criaram ternos com listras verticais e calças de cintura alta que criavam um efeito visual de alongamento. Seus sapatos tinham saltos personalizados que lhe acrescentavam de 5 a 7 centímetros de altura. O que torna o caso de Ladd interessante é como suas dificuldades com essa altura podem ter contribuído para seu estilo de atuação distinto. Sua abordagem minimalista e discreta, com falas proferidas com o mínimo de movimento e transmitindo emoção principalmente através dos olhos, pode ter se desenvolvido em parte porque gestos mais amplos teriam rompido as ilusões de altura cuidadosamente planejadas. Como o diretor Gene Negulesco certa vez observou, o que faltava em centímetros a Alan, ele compensava em intensidade. A câmera não via sua altura, via seus olhos. James Cagney, o poderoso compacto. A presença explosiva de James Cagney na tela e sua imagem de durão dominaram Hollywood por décadas, em clássicos como Inimigo Público e Fúria Sanguinária. O que o público não percebeu foi que o ator, que parecia tão imponente, tinha apenas 1,65 mi na vida real. Ao contrário de alguns atores mais baixos, que eram sensíveis à sua estatura, Cagney abordava sua altura de forma pragmática. Não importa quão alto ou baixo eu seja, ele comentou certa vez. O que importa é se eu sei atuar. Essa atitude se estendeu à sua disposição de trabalhar com as diversas técnicas que a Warner Brothers desenvolveu para aprimorar sua estatura. O método mais consistente era o de escalação estratégica. Cagney era frequentemente cercado por atores de altura semelhante ou menor em papéis coadjuvantes. Quando atores mais altos eram necessários, os diretores empregavam técnicas de bloqueio que minimizavam comparações diretas de altura, como sentar Cagney enquanto outros ficavam de pé ou posicioná-lo em escadas durante cenas de confronto. Os diretores de fotografia desenvolveram o que ficou conhecido como o ângulo de Cagney, uma posição de câmera ligeiramente baixa que realçava sua estatura sem ser óbvia. O diretor Michael Curtiz era especialmente adepto desses ajustes sutis de câmera. O que distingue o caso de Cagney é como seu estilo dinâmico de atuação física ajudou a desviar a atenção das questões de altura. Sua energia pulsante característica, movimentos rápidos e explosões emocionais criavam uma presença tão imponente que o público raramente notava sua estatura.
Como observou o historiador de cinema David Thompson, Cagney se movia como uma mola em espiral. Sua energia o fazia parecer maior que a vida, independentemente de sua altura real. Os materiais publicitários da Warner Brothers inflavam constantemente a altura de Cagney, listando-o com 1,75 mi nas biografias oficiais, 10 km a mais do que sua altura real. Como o próprio Cagney observou mais tarde na vida, as pessoas esperam que eu seja muito maior pessoalmente. Suponho que isso seja um elogio à minha atuação, ou talvez aos cinegrafistas e aos caras que constroem os cenários. Vou te dizer uma coisa, você aguenta mesmo? Aliás, a ponto de não conseguir? Estou surpreso que você tenha acordado. Ufa, isso é muito excitante. Edward G. Robinson, o pequeno César gigante. Edward G. Robinson criou alguns dos personagens mais intimidadores do cinema, desde o implacável gangster rico, em Pequeno César, até o implacável investigador em Dupla Indenização. Na tela, ele projetava uma presença tão dominante que o público invariavelmente ficava chocado ao saber que ele tinha apenas 1,65 mi na vida real. A ilusão de altura de Robinson envolvia não apenas truques técnicos de câmera, mas uma releitura completa de como a intimidação física poderia ser retratada. Em vez de simplesmente fazer Robinson parecer mais alto, diretores como Mervyn LeRoy e Fritz Lang se concentraram em criar domínio psicológico por meio da atuação e do enquadramento. A técnica mais eficaz era o bloqueio psicológico, posicionando Robinson em cenas em que seu personagem detinha o poder, independentemente da estatura física. Ao interpretar gangsters, ele frequentemente ficava sentado atrás de mesas enquanto outros ficavam de pé à sua frente, criando uma dinâmica de poder que transcendia a altura. Em cenas de confronto, ele invadia o espaço pessoal de atores mais altos, uma técnica que criava desconforto e tensão, que eram percebidos na tela como intimidação. Robinson compensava sua altura com projeção vocal extraordinária e dicção precisa. Seu estilo de fala característico, conciso, enérgico e ligeiramente nasal, criava uma dominância auditiva que complementava sua apresentação visual. Como o diretor John Huston C.C.C. Intimiston certa vez observou, Eddie não precisava ser alto. Ele tinha uma voz que o fazia ter 3 metros de altura. O departamento de publicidade da Warner Brothers trabalhou arduamente para minimizar a notoriedade da altura de Robinson, controlando cuidadosamente quais jornalistas poderiam encontrá-lo pessoalmente e agendando entrevistas em eventos com mesas sempre que possível. A biografia oficial do estúdio o listou com 1,75 mi de altura, 10 km a mais do que sua altura real. O que torna o caso de Robinson particularmente notável é como suas limitações de altura podem ter, na verdade, aprimorado suas interpretações de gangster. Como o crítico de cinema Roger Ebert observou posteriormente, a menor estatura de Robinson tornava seus papéis de gangster psicologicamente mais complexos. Ali estava um homem que precisava lutar mais e ser mais resistente apenas para sobreviver em um mundo de homens maiores. Sutter, aperte a mão que vai ordenhar 90 vacas. Garoto, próximo caso. Boa noite, senhores. Mickey Rooney, a maior pequena estrela de Hollywood, com apenas 1,67 mi. Mickey Rooney ostenta a distinção de ser uma das menores estrelas masculinas da história de Hollywood. No entanto, este ator diminuto tornou-se a maior atração de bilheteria da MGM no final da década de 1930 e início da década de 1940, estrelando a popular série Andy Hardy e estrelando grandes musicais ao lado de Judy Garland. Ao contrário de outros atores baixinhos que lutavam desesperadamente para parecer mais altos, o caso de Rooney é único, porque a MGM inicialmente o comercializou especificamente como um astro jovem, onde sua pequena estatura era apropriada para interpretar adolescentes na faixa dos 20 e poucos anos. Os filmes de Andy Hardy, que apresentavam Rooney como um garoto tipicamente americano navegando pela adolescência, transformaram sua altura em um trunfo, em vez de um problema, durante o início de sua carreira. O desafio surgiu à medida que Rooney amadureceu e buscou papéis mais adultos. Para esses papéis, a MGM empregou diversas soluções técnicas, incluindo sapatos personalizados com saltos de 7,5 cm e ângulos de câmera específicos. Os diretores o posicionavam em plataformas elevadas ou colocavam atores,
mais altos sentados sempre que possível durante as cenas em que estavam juntos. O diretor de fotografia Harold Rawson, que filmou muitos dos filmes de Rooney, desenvolveu técnicas de iluminação específicas para alongar a sombra de Rooney nas paredes, criando uma impressão subliminar de maior altura. Os figurinistas evitaram padrões horizontais que enfatizassem sua baixa estatura, utilizando elementos verticais para criar um efeito alongador. O que torna o caso de Rooney particularmente interessante é como sua altura acabou sendo incorporada à sua carreira posterior. À medida que a fase inicial de seu estrelato se esvaía, Rooney começou a aparecer em papéis em que a diferença de altura era usada para fins cômicos, principalmente ao lado de atrizes muito mais altas. Essa abordagem autoconsciente de sua estatura demonstrou uma adaptabilidade notável que ajudou a estender sua carreira por décadas. Ao longo de sua carreira notavelmente longa, que abrangeu mais de 80 anos no entretenimento, Rooney manteve uma postura filosófica em relação à sua altura. "Não sou um homem alto", disse ele certa vez a um entrevistador, "mas estou entre os gigantes neste ramo." Essa perspectiva, focada em seus talentos substanciais em vez de suas limitações físicas, o ajudou a navegar em uma indústria que normalmente valorizava a altura convencional dos protagonistas. Como observou certa vez o diretor Clarence Brown, que trabalhou com Rooney em National Velvet e outros filmes, Mickey tinha mais talento em seus 1,57 n do que a maioria dos atores com o dobro de seu tamanho. A câmera não mede centímetros, ela mede presença. Essa presença permitiu que Rooney superasse o que poderia ter sido uma limitação, que encerraria sua carreira e se tornasse uma das estrelas mais duradouras de Hollywood. Preparem suas armas. Vá em frente, vá em frente. Coloque-os. Não faça isso se estiver me pressionando o suficiente. Humphrey Bogart. O estranho moreno não tão alto. A personalidade dura e cansada de Humphrey Bogart fez dele um dos protagonistas mais icônicos do cinema. Mas o astro de Casablanca e o Falcão Maltês não era nem de longe tão imponente fisicamente quanto aparentava na tela. Embora os materiais publicitários da Warner Brothers listassem Bogart com 1,77 m, sua altura real era mais próxima de 1,73. E algumas fontes sugerem que ele poderia ter tido apenas 1,68 m. O que torna o caso de Bogart particularmente interessante é como sua manipulação de altura evoluiu ao longo de sua trajetória profissional. Quando ele atuava principalmente em papéis coadjuvantes em vilões na década de 1930, o estúdio fez pouco esforço para disfarçar sua estatura. No entanto, assim que alcançou o status de protagonista com High Sierra e O Falcão Maltês, a Warner Brothers implementou técnicas abrangentes de aumento de altura. A mais famosa delas foi a Bogey Box, uma plataforma portátil na qual Bogart ficava em pé ao compartilhar cenas com colegas de elenco mais altos. Isso ficou particularmente evidente em Casablanca, quando filmou com Ingrid Bergman, Queen, com 1,75. Era mais alta que Bogart. O diretor Michael Curtiz bloqueou cuidadosamente as cenas para evitar que a diferença de altura se tornasse aparente, com Bogart frequentemente posicionado em degraus ou com Bergman sentado quando apareciam juntos. O diretor de fotografia Arthur Edson desenvolveu iluminação e ângulos de câmera específicos para Bogart, criando a ilusão de maior altura e presença física. Essas técnicas incluíam ângulos de câmera baixos e posicionamento estratégico de sombras que alongavam a silhueta de Bogart. O figurinista Ori Kelly criou ternos com sutis elementos verticais e cinturas altas que alongavam visualmente a silhueta de Bogart. O próprio Bogart aparentemente não se preocupava com sua altura, concentrando-se em desenvolver a personalidade marcante que o tornaria uma lenda. Sua postura curvada e a inclinação da cabeça características, muitas vezes mal interpretadas como parte de sua imagem de durão, na verdade ajudavam a disfarçar as diferenças de altura ao lado de atores mais altos. O que é particularmente notável no caso de Bogart é como suas limitações de altura podem ter contribuído para seu estilo icônico de atuação. Sua abordagem minimalista aos movimentos, permanecendo relativamente imóvel e deixando seu rosto e voz fazerem o trabalho emocional, ajudou a manter as ilusões de altura cuidadosamente elaboradas no set. Essa técnica de performance contida tornou-se uma de suas características mais distintas e influentes. O departamento de publicidade da Warner Bros. Fez um esforço extraordinário para controlar a percepção pública da altura de Bogart.
As fotos oficiais do estúdio foram cuidadosamente compostas para fazê-lo parecer mais alto, e as aparições publicitárias foram meticulosamente planejadas para controlar as circunstâncias em que sua altura real pudesse se tornar aparente. Como observou certa vez o diretor John Huston, que trabalhou com Bogart em vários de seus filmes mais significativos, a estatura física de Bogey era irrelevante para sua presença na tela. Quando ele entrava em uma sala na tela, você sentia isso antes mesmo de vê-lo. Esse tipo de presença não pode ser medido em centímetros. Burgess Meredith, o poderoso poder. A notável versatilidade e as intensas caracterizações de Burgess Meredith fizeram dele um dos atores mais respeitados de Hollywood. Desde seu papel icônico como Mickey na série Rocky, até sua memorável interpretação do Pinguim na série de televisão Batman. O que muitos espectadores não perceberam foi que o ator que criou esses personagens gigantescos tinha apenas 1,65 m de altura. Uma altura que exigia um gerenciamento cuidadoso na tela, principalmente em papéis de autoridade. Ao contrário dos protagonistas que precisavam parecer convencionalmente altos e imponentes, a carreira de Meredith como ator de personagens lhe permitiu maior flexibilidade na forma como sua altura era apresentada. Para papéis em que sua estatura menor servia aos propósitos do personagem, como o do lutador treinador de boxe Mickey em Rocky, os diretores enfatizavam, em vez de disfarçar, seu tamanho para reforçar a qualidade de azarão do personagem. Para outros papéis que exigiam maior presença física, no entanto, técnicas tradicionais de aumento de altura foram empregadas. Ao interpretar oficiais militares ou figuras de autoridade, Meredith usava sapatos com salto alto e se posicionava em plataformas elevadas ao compartilhar cenas com atores mais altos. Os diretores de fotografia usavam ângulos de câmera baixos para criar uma presença visual mais imponente. O que torna o caso de Meredith particularmente interessante é como sua extraordinária potência vocal compensava sua modesta estatura física. Sua voz marcante, resonant, precisa e capaz de projeção notável, criava uma dominância auditiva que fazia suas dimensões físicas parecerem irrelevantes. Como o diretor John Huston certa vez observou, Burgess não precisa de altura. Ele tem uma voz que preenche qualquer ambiente e chama atenção, independentemente do seu porte físico. A abordagem de Meredith ao movimento também ajudou a lidar com a percepção de altura. Ele desenvolveu uma fisicalidade distinta, caracterizada por gestos precisos e econômicos, e uma postura impecável que criava o máximo impacto com o mínimo de movimento. Uma técnica que tanto aprimorava suas performances quanto mantinha ilusões de altura cuidadosamente planejadas. Ao contrário de alguns atores mais baixos, que parecem compensar as limitações de altura com estilos de atuação agressivos, o trabalho de Meredith era caracterizado por notável sutileza e controle. Essa contenção criava um tipo diferente de poder que transcendia as dimensões físicas, a autoridade da técnica perfeita e a precisão absoluta. O próprio Meredith raramente falava sobre sua altura, concentrando-se, em vez disso, na habilidade da atuação e na importância da versatilidade. Quando ocasionalmente perguntado sobre limitações físicas em certos papéis, ele normalmente respondia com variações de: o trabalho de um ator é convencer o público do que o papel exige. Se eu consigo fazer você acreditar que sou um comandante militar ou um campeão de boxe, então minhas dimensões reais são irrelevantes. Esse foco profissional na performance, em vez de atributos físicos, ajudou Meredith a construir uma das carreiras mais respeitadas e duradouras de Hollywood. Como a crítica Pauline Kael certa vez observou, Burgess Meredith pode ser pequeno em estatura, mas é incapaz de uma atuação medíocre. Mesmo em seus momentos mais tranquilos, ele domina a tela com pura força técnica e inteligência. Dustin Hoffman, de A Primeira Noite de um Homem a Novas Ilusões de Altura. Embora Dustin Hoffman tenha surgido um pouco depois da Era de Ouro clássica, sua inclusão proporciona uma ponte fascinante entre as antigas técnicas de Hollywood e abordagens mais modernas à ilusão de altura. Com 1,68 m de altura, Hoffman enfrentou os mesmos desafios de atores baixinhos anteriores, mas os abordou com uma sensibilidade da nova era, que frequentemente incorporava sua altura às suas caracterizações, em vez de tentar disfarçá-la completamente. O papel de destaque de Hoffman em A Primeira Noite de um Homem, de 1967, estabeleceu muitas das técnicas que seriam utilizadas ao longo de sua carreira.
O diretor Mike Nichols empregou métodos tradicionais, como plataformas e ângulos de câmera, para realçar a estatura de Hoffman, mas também utilizou de forma inovadora sua diferença de altura em relação a Anne Bancroft como parte da dinâmica psicológica da personagem. O homem mais jovem e baixo se sente intimidado pela mulher mais velha, de aparência escultural. O que torna o caso de Hoffman particularmente interessante é como sua altura frequentemente se tornou uma parte implícita do status de azarão de seu personagem. Em filmes como Perdidos na Noite e Kramer vs. Kramer, a estatura menor de Hoffman reforçou sutilmente a posição de seu personagem como homens lutando contra sistemas maiores ou oponentes mais poderosos. Em vez de encarar sua altura como uma limitação a ser completamente escondida, Hoffman e seus diretores frequentemente a incorporaram como um elemento do personagem. Os aspectos técnicos para lidar com a altura de Hoffman na tela evoluíram desde épocas anteriores, enquanto métodos tradicionais como sapatos plataforma, que Hoffman usou em muitos filmes, adicionando de 5 a 7 centímetros à sua altura, continuaram a ser usados. Os diretores de fotografia desenvolveram técnicas de câmera mais sofisticadas, menos óbvias do que os ângulos baixos usados em estrelas anteriores. Os figurinistas trabalharam em estreita colaboração com Hoffman para criar figurinos que realçassem suas proporções, usando elementos verticais e evitando padrões ou detalhes que enfatizassem sua baixa estatura. Em Tootsie, onde Hoffman interpretou um ator disfarçado de atriz, sua altura se tornou uma vantagem, tornando sua persona feminina mais crível. Ao contrário de épocas anteriores, quando os departamentos de publicidade promoviam agressivamente alturas infladas, os materiais publicitários de Hoffman geralmente evitavam alegações específicas sobre a altura, uma abordagem mais moderna para lidar com a questão, simplesmente não chamando a atenção para ela. O próprio Hoffman ocasionalmente se referia à sua altura com a franqueza característica. "Acho que tive sorte de ser baixo", disse ele certa vez a um entrevistador. Isso me forçou a desenvolver outras qualidades e a ser específico sobre os tipos de papéis que eu buscava. Eu nunca seria o protagonista convencional. Então tive que encontrar meu próprio caminho. Essa autoconsciência representa uma evolução significativa da abordagem da Era de Ouro em relação à altura, reconhecendo a realidade enquanto me concentrava nos aspectos mais importantes da performance e do caráter. Como observou o diretor Sidney Pollack, que trabalhou com Hoffman, em Tootsie, Dustin não tenta ser algo que não é fisicamente. Ele faz você esquecer a altura por ser tão atraente em todos os outros aspectos. Sammy Davis Jr. Talento extraordinário. Os talentos extraordinários de Sammy Davis Jr. Como cantor, dançarino, ator e comediante fizeram dele um dos artistas mais versáteis do entretenimento. Sua presença dinâmica no palco e energia sem limites criaram uma aura tão imponente que muitos fãs ficaram chocados ao saber que ele tinha apenas 1,6, um dos menores astros masculinos da história de Hollywood. O que torna o caso de Davis particularmente fascinante é como suas limitações de altura podem ter contribuído para sua lendária ética de trabalho e determinação em se destacar em diversas áreas do entretenimento. Como artista negro que enfrentava discriminação racial e desafios de altura, Davis desenvolveu uma versatilidade extraordinária e perfeição técnica que o ajudaram a transcender ambas as barreiras. Ao contrário de atores predominantemente dramáticos, que exigiam técnicas elaboradas para parecerem mais altos, o estilo de performance musical de Davis naturalmente desviava a atenção das questões de altura. Sua dança dinâmica, expressões animadas e voz poderosa criavam uma presença tão imponente que a atenção do público era atraída para suas performances em vez de suas dimensões físicas. No entanto, Davis empregou diversas técnicas de aumento de altura, especialmente para papéis em filmes que exigiam uma presença mais convencional de protagonista. Ele usava consistentemente sapatos com saltos altos especialmente projetados que acrescentavam de 5 a 7,5 cm à sua altura, tanto dentro quanto fora das telas, prática que manteve ao longo de sua carreira. Seu característico penteado com topete alto conferia altura visual adicional. Para aparições no cinema e na televisão, os diretores utilizavam técnicas tradicionais, como ângulos de câmera baixos e bloqueios estratégicos para minimizar as diferenças de altura com colegas de elenco mais altos.
Davis era frequentemente posicionado em plataformas elevadas ou em terrenos mais altos dentro dos sets ao compartilhar cenas com atores mais altos. As apresentações de Davis no Rat Pack, com estrelas mais altas como Dean, Martin e Frank Sinatra poderiam ter criado contrastes visuais desconfortáveis, mas o grupo incorporou habilmente coreografia e encenação que minimizaram comparações diretas de altura. Suas apresentações frequentemente apresentavam Davis em movimento dinâmico, enquanto outros permaneciam relativamente parados, criando uma energia visual que desviava a atenção das diferenças físicas. Ao contrário de algumas estrelas notoriamente sensíveis à sua altura, Davis ocasionalmente incorporava humor autodepreciativo sobre sua estatura em suas apresentações, demonstrando o mesmo conforto consigo mesmo que o tornava tão atraente para o público. Durante uma apresentação do Rat Pack, quando Dean Martin fez uma piada sutil sobre a altura de Davis, ele imediatamente retrucou: "Posso estar olhando para você, fisicamente, mas musicalmente você está olhando para mim." Essa abordagem confiante e bem-humorada às suas limitações físicas refletia a filosofia mais ampla de Davis sobre os desafios que enfrentava. Como ele observou certa vez em uma entrevista, ser um negro baixo e caolho no show business significava que eu tinha que ser 10 vezes melhor do que todos os outros só para receber metade do reconhecimento. Então foi isso que me tornei 10 vezes melhor. Essa determinação ajudou Davis a transcender as limitações físicas e se tornar uma das figuras mais queridas do entretenimento. Como o colega Frank Sinatra certa vez comentou, Sammy pode ser baixo em centímetros, mas é um gigante em talento. Quando ele faz uma apresentação, você esquece de tudo, exceto da mágica. Bem, você pode fazer um pedido em uma mão e fazer cocô na outra e ver qual é preenchida primeiro. Sal Mineo, o rebelde compacto. As atuações sensíveis e a vulnerabilidade juvenil de Sal Mineo fizeram dele um dos atores coadjuvantes mais atraentes da década de 1950, especialmente por seu papel no Oscar, ao lado de James Dean, em Juventude Transviada. O que o público não percebeu foi que o ator que criou essas caracterizações memoráveis tinha apenas 1,68 metros de altura. Uma altura que exigia um gerenciamento cuidadoso na tela, principalmente à medida que ele amadurecia além dos papéis de adolescente. O que torna o caso de Mineo particularmente interessante é como sua altura era inicialmente um ponto positivo, em vez de um ponto negativo, em seus papéis de destaque, interpretando adolescentes problemáticas. Sua estatura menor transmitia com eficácia a vulnerabilidade adolescente e a imaturidade física. O diretor Nicholas Ray utilizou especificamente a diferença de altura de Mineo em relação a James Dean em Juventude Transviada para enfatizar a juventude de seu personagem e sua necessidade de proteção. À medida que Mineo amadureceu e buscou papéis mais adultos, porém, sua altura tornou-se um desafio mais significativo. Os estúdios empregaram técnicas tradicionais para realçar sua estatura, incluindo sapatos mais altos, ângulos de câmera baixos e bloqueios estratégicos que minimizavam comparações diretas de altura com atores mais altos. Figurinistas criaram figurinos que enfatizavam o físico esguio, porém bem proporcionado. Antoine de Mineo, utilizando elementos verticais e alfaiataria impecável para criar um efeito alongador. Seu característico penteado pompadour, que se tornou parte de seu visual característico, também acrescentou vários centímetros visuais à sua altura, uma técnica que muitos atores mais baixos empregaram ao longo da história de Hollywood. Ao contrário de algumas estrelas que lutavam desesperadamente para parecer mais alto o tempo todo, Mineo ocasionalmente permitia que sua estatura menor servisse aos propósitos do personagem, especialmente em papéis onde a vulnerabilidade ou a aparência jovial continuavam sendo elementos importantes. Essa abordagem seletiva ao gerenciamento de altura representa uma estratégia mais sutil do que a simples ocultação. O que é particularmente notável no caso de Mineo é como as limitações de altura podem ter contribuído para seus desafios de estereótipo. À medida que ele envelhecia, deixando os papéis da adolescência para trás, sua menor estatura tornou a transição para papéis de protagonistas convencionais mais difícil, potencialmente contribuindo para as dificuldades que ele enfrentou na carreira em seus últimos anos. O diretor Don Siegel, que trabalhou com Mineo em Crime in the Streets, observou posteriormente:
Sal tinha mais talento em seu corpo pequeno do que a maioria dos atores com o dobro de seu tamanho. É lamentável que Hollywood às vezes não conseguisse enxergar além dos atributos físicos os dons extraordinários que ele possuía. Essa observação destaca a natureza arbitrária da fixação de Hollywood pela altura, um sistema que às vezes ignorava talentos extraordinários por não virem embalados nas dimensões físicas convencionais esperadas de protagonistas. O caso de Mineo serve como um lembrete de quantas estrelas em potencial podem ter tido oportunidades negadas com base em características físicas superficiais, e não em suas habilidades reais. George Raft, o pequeno gangster. A presença fria e ameaçadora de George Raft fez dele um dos atores gangster definitivos de Hollywood nas décadas de 1930 e 1940. Sua aparência elegante e estilo de atuação minimalista em filmes como Scarface e Each Dawn I Die criaram uma aura de intensidade perigosa que disfarçava efetivamente sua altura surpreendentemente modesta de apenas 1,7 é. O que torna o caso de Raft particularmente interessante é como sua formação como dançarino profissional influenciou tanto seu estilo de movimento na tela quanto as técnicas utilizadas para controlar sua altura. A imobilidade característica de Raft, permanecendo imóvel com leves mudanças de expressão que transmitiam emoção. Não era apenas uma escolha de atuação, mas uma técnica prática que mantinha ilusões de altura cuidadosamente arranjadas sem interrompê-las com movimentos excessivos. A Warner Brothers empregou diversos métodos tradicionais para realçar a estatura de Raft na tela. Ângulos de câmera especializados, geralmente filmando um pouco abaixo do nível dos olhos, criaram uma silhueta mais imponente. Figurinistas criaram ternos com listras verticais sutis e calças de cintura alta que alongavam visualmente seu corpo. Sapatos personalizados com saltos internos adicionaram aproximadamente 5 centímetros à sua altura. A escolha estratégica do elenco foi particularmente importante nos filmes de Raft. Ele frequentemente era escalado para atuar com atrizes de estatura mais modesta, e atores coadjuvantes eram frequentemente selecionados com base em sua estatura, para evitar comparações desfavoráveis. Quando atores mais altos eram necessários para papéis específicos, os diretores empregavam técnicas de bloqueio cuidadosas, mantendo Raft em plataformas elevadas ou em terrenos mais altos dentro do cenário. A persona gangster de Raft, na verdade, se beneficiava de certos aspectos de sua estatura física. Sua constituição atlética e compacta transmitia energia contida e violência potencial com mais eficácia do que uma estrutura maior. Como observou o historiador de cinema Eddie Muller, Raft não precisava se impor para ser ameaçador. Sua imobilidade e aqueles olhos mortos o tornavam mais assustador do que homens maiores, que dependiam do próprio tamanho para a intimidação. Os materiais publicitários da Warner Brothers inflavam constantemente a altura de Raft, geralmente listando-o com 1,786 ou até 1,83 em algumas publicações. O departamento de fotografia do estúdio desenvolveu técnicas especializadas para fotos publicitárias, usando ângulo e perspectiva para criar a ilusão de maior altura, principalmente em fotos de grupo com colegas de elenco mais altos. Ao contrário de algumas estrelas que eram notavelmente sensíveis à sua altura, Raft aparentemente aceitou a situação com o mesmo pragmatismo frio que aplicava aos seus papéis no cinema. O diretor Raoul Walsh, que trabalhou com Raft em vários filmes, recordou mais tarde: George sabia exatamente o que era e o que não era. Ele não desperdiçava energia se preocupando com coisas que não podia mudar. Ele se concentrou em usar o que tinha para obter o máximo efeito. Esse foco em aproveitar ao máximo seus atributos reais, em vez de se obcecar com limitações, ajudou Raft a criar uma persona na tela que transcendia as dimensões físicas. Como o crítico Andrew Sarris observou mais tarde, os gangsters de Raft não precisavam de estatura física. Eles tinham algo mais intimidador: confiança absoluta e a certeza de que prevaleceriam independentemente das probabilidades contra eles. Danny Kaye, o auge da comédia. A extraordinária comédia física, os talentos musicais e a rápida dicção verbal de Danny Kaye fizeram dele um dos artistas mais amados de Hollywood nas décadas de 1940 e 1950. Suas atuações enérgicas em filmes como A Vida Secreta de Walter Mitty e O Bobo da Corte criaram uma presença tão imponente na tela que poucos espectadores perceberam que ele tinha apenas 1,7 a menos
que muitas de suas protagonistas e colegas de elenco. Ao contrário de atores dramáticos que precisavam de técnicas elaboradas para parecerem mais imponentes, a ilusão de altura de Kay se beneficiava de sua persona cômica. Suas performances eram tão cinéticas, em constante movimento, gesticulando, dançando e se contorcendo, que o público raramente tinha tempo para registrar comparações de altura com outros atores. Esse movimento perpétuo tornou-se tanto seu estilo característico quanto uma distração eficaz de sua estatura modesta. Apesar disso, o Samuel Goldwyn Studios empregou diversas técnicas tradicionais de realce de altura para as cenas e momentos românticos de Kay, que exigiam uma presença mais convencional do protagonista. Isso incluía plataformas elevadas para conversas em pé com atrizes mais altas e ângulos de câmera especializados que minimizavam as diferenças de altura. O caso de Kay é particularmente interessante porque suas proporções físicas eram, na verdade, ideais para dança em movimento. Sua estrutura compacta e coordenação motora perfeita permitiam que ele executasse rotinas complexas de comédia e dança com uma precisão que atores mais altos e menos ágeis não conseguiam igualar. O que poderia ter sido uma limitação em papéis dramáticos tornou-se um trunfo em suas performances cômicas e musicais. A figurinista Edith Head, que trabalhou com Kay em vários filmes, desenvolveu abordagens específicas para seu guarda-roupa que realçavam suas proporções. Seus trajes característicos frequentemente apresentavam elementos verticais que criavam um efeito alongador, e Head tinha o cuidado de manter uma alfaiataria impecável que realçava sua constituição esbelta. Ao contrário de alguns atores mais baixos, sensíveis à altura, Kay abordou a questão com o mesmo humor que aplicava a todo o resto. Durante as filmagens de White Christmas, onde contracenou com Bing Crosby, 1,9, Kay teria brincado com a equipe. Entre nós dois, a média é de altura perfeita. Bing tem o que sobra e eu tenho o que falta. Essa abordagem bem-humorada se estendia à sua disposição de ocasionalmente usar a diferença de altura para fins cômicos, principalmente em cenas com atores muito mais altos, onde o contraste se tornava parte do humor. Essa incorporação seletiva de sua estatura real em suas performances representa uma abordagem mais sofisticada à questão da altura do que a simples ocultação. O diretor Norman Z. MacLeod, que dirigiu Kay em A Vida Secreta de Walter Mitty, certa vez observou: a energia de Danny faz você esquecer as dimensões físicas. Quando ele está atuando, ele se expande além de seu tamanho real. Ele se torna tão grande quanto seu talento, que é enorme. Ainda acho que a ideia do diretor estava certa. Frank Sinatra, a voz que transcendeu a altura. O status lendário de Frank Sinatra como a voz E.T. Sim, sua presença magnética na tela o tornaram um dos artistas mais icônicos do século XX. O que muitos fãs não sabiam era que o homem que projetava um carisma tão imponente tinha apenas 1,7 ou talvez um pouco menos, uma altura que exigiu um gerenciamento cuidadoso ao longo de sua carreira cinematográfica. O que torna o caso de Sinatra particularmente interessante é como sua fama inicial como cantor criou uma imagem no imaginário público antes mesmo que a maioria dos fãs o visse pessoalmente. O poder de sua voz era tão imponente que muitos ouvintes naturalmente presumiram que ele também devia ser fisicamente imponente, criando uma percepção que facilitou sua transição para papéis no cinema, apesar de sua estatura modesta. No entanto, quando Sinatra iniciou sua carreira de ator séria, especialmente após sua atuação vencedora do Oscar em A Um Passo da Eternidade, os estúdios empregaram diversas técnicas para realçar sua presença física na tela. Ele usava constantemente sapatos de salto alto feitos sob medida, que lhe acrescentavam cerca de 5 a 7,5 cm de altura em aparições no cinema. Os diretores de fotografia usavam ângulos de câmera baixos para criar uma silhueta mais imponente. Os diretores gerenciavam cuidadosamente as cenas de Sinatra com atrizes e atores mais altos, quando emparelhadas com protagonistas mais altas, como Doris Day. De 1,7 mi ao Deborah Kerr. De 1,7 mi. Os arranjos de bloqueio mantinham Sinatra em terreno mais alto, ou colocavam as atrizes sentadas ou em posições mais baixas durante as cenas-chave. Para colegas de elenco masculinos que excediam significativamente a altura de Sinatra, técnicas semelhantes foram usadas para minimizar comparações óbvias.
O status lendário e a personalidade marcante de Sinatra, na verdade, ajudaram a reforçar sua presença na tela. Independentemente de suas dimensões físicas, suas conhecidas conexões com figuras poderosas, incluindo supostas associações com o crime organizado, criaram uma aura de perigo e autoridade que transcendia a mera estatura física. Como observou certa vez o diretor Gordon Douglas, Frank se portava como o homem mais importante em qualquer ambiente e, por acreditar nisso, todos os outros também acreditavam. O que distinguia Sinatra de muitos atores mais baixos era seu aparente conforto com sua altura fora das telas. Embora usasse sapatos altos em aparições públicas, não parecia particularmente sensível a comparações de altura ou piadas. Uma confiança que reforçava sua imagem de autoridade com mais eficácia do que qualquer aumento artificial de altura. Essa confiança estendeu-se aos seus relacionamentos com mulheres significativamente mais altas, incluindo seu casamento com Mia Farrow. Queen, com seus 1,75 m de altura, era visivelmente mais alta que ele em suas aparições públicas. Em vez de parecer diminuída pelo contraste, a disposição de Sinatra em ser visto com mulheres mais altas reforçou sua imagem de autoconfiança. As técnicas de gerenciamento de altura de Sinatra tornaram-se um pouco mais perceptíveis em suas aparições cinematográficas posteriores da década de 1960, principalmente à medida que os estilos de filmagem se tornavam mais naturalistas e o artifício técnico mais aparente. No entanto, a essa altura, seu status lendário estava tão firmemente estabelecido que o público aceitava facilmente sua presença na tela, independentemente da realidade física. Como o diretor Sidney Joe Fury, que trabalhou com Sinatra em The Naked Runner, mais tarde lembrou, Frank tinha algo muito mais importante do que a altura física. Ele tinha presença. Quando ele entrava no set, todos sentiam. A câmera captura esse tipo de poder autêntico de uma forma que torna os centímetros reais irrelevantes.